Tudo começa em um lugar onde a consciência não alcança, um campo silencioso, anterior às palavras, onde a origem das coisas se dissolve antes de poder ser nomeada. Às vezes recebemos fragmentos desse campo, intuições, sensações, pressentimentos, mas eles são sutis demais para que possamos apontar com clareza de onde vieram. Ainda assim, existe um ponto onde o invisível toca o mundo visível. Esse ponto é a respiração. Ela surge no primeiro instante após o parto. Não é ensinada, é absorvida, tão rápido que esquecemos que aprendemos. E assim atravessamos a vida ignorando o aprendizado que tornou possível todos os outros. Quando a atenção retorna à respiração, algo profundo acontece. O corpo começa a revelar seus mecanismos, mostra como aprende, como se ajusta, como sustenta a própria existência. A respiração não apenas mantém a vida, ela inaugura a percepção. Sem ela, não há olfato. Sem olfato, não há reconhecimento. Sem reconhecimento, não há escolha consciente. O mesmo vale para a abundância. 3 viajantes seguem para a cidade da abundância. Um carrega listas e desejos distantes. Outro se sobrecarrega de preparativos. O terceiro entrega tudo ao acaso. Nenhum percebe que a principal ferramenta sempre foi o próprio ser. Quem se distrai do corpo perde o caminho. Quem se ancora no presente reconhece oportunidades. Prosperar é consequência de atenção elevada. E a atenção se treina. Se este texto tocou você, não foi leitura, foi reconhecimento. Compartilhe com quem precisa lembrar do caminho. Há coisas que começam antes do pensamento, antes da memória, antes até daquilo que chamamos de eu. Elas nascem em um campo silencioso, onde a consciência ainda não aprendeu a olhar, não porque seja incapaz, mas porque foi treinada para se distrair. Quando tentamos compreender a origem real dos movimentos que moldam a vida, decisões, encontros, rupturas, oportunidades, normalmente recebemos apenas fragmentos, pequenos indícios, sensações que não chegam a se transformar em palavras. É por isso que tantas pessoas acreditam que a vida acontece por acaso. Não porque o acaso exista, mas porque a origem é sutil demais para quem só sabe prestar atenção ao barulho. Ainda assim, existe um ponto onde o invisível se torna observável. Um limiar onde aquilo que não pode ser visto começa a se manifestar. Esse ponto não está fora, nunca esteve. Ele se revela no corpo e se manifesta de forma contínua por meio da respiração. A respiração surge logo após o parto. Não é ensinada, não é explicada, não é compreendida. Ela simplesmente acontece, e acontece de modo tão rápido que o aprendizado desaparece dentro da própria experiência. O corpo aprende antes que a mente tenha tempo de registrar o acontecimento. E talvez por isso, a maior parte das pessoas passa a vida inteira acreditando que sempre soube respirar. Esse esquecimento não é inocente. Ele carrega uma consequência profunda. Ao esquecer que aprendeu a respirar, o ser humano esquece que o corpo sabe aprender, esquece que a inteligência não começa no pensamento, esquece que a adaptação, a sustentação e a autorregulação são capacidades naturais, anteriores à vontade consciente. Respirar foi o primeiro ato de autonomia. O primeiro gesto de permanência no mundo. O corpo, recém-chegado à existência, organizou músculos, ritmos, pressões e trocas sem precisar de orientação externa. Ele fez isso porque é essa a sua natureza, aprender a sustentar a vida. Ao longo do tempo, outras habilidades surgem: andar, falar, identificar rostos, reconhecer padrões, mas todas elas repousam sobre o mesmo fundamento silencioso: a capacidade de aprender sem esforço consciente. A respiração não apenas mantém o corpo vivo, ela inaugura a percepção. Sem respiração não há olfato, e sem olfato não há reconhecimento. O cheiro não é algo que se nasce conhecendo, ele é aprendido, construído, refinado.
Um aroma que hoje desperta memórias profundas já foi um dia apenas um estímulo neutro. Foi a repetição, sustentada pela respiração, que criou significado. O mesmo ocorre com os sons, com as formas, com as cores, com os sabores, com o tato. Nada disso existe como experiência plena no nascimento. Tudo é treinado, tudo é incorporado. Tudo é aprendido pelo corpo antes de ser nomeado pela mente. Esse é um ponto crucial. A realidade que você percebe não é o mundo em si, mas o resultado do refinamento da sua percepção. Quando alguém afirma que não vê oportunidades, raramente está falando da ausência delas. Está falando da ausência de percepção treinada. O mundo oferece sinais o tempo todo, mas só são captados por quem desenvolveu sensibilidade suficiente para reconhecê-los. É aqui que muitos se perdem. Vivemos em uma cultura que valoriza o excesso de estímulo externo e negligencia o ambiente interno. Somos ensinados a olhar para fora em busca de respostas, estratégias e garantias, enquanto ignoramos o instrumento mais sofisticado que possuímos, o próprio ser. Quando a atenção se desloca do externo para o interno, algo começa a se reorganizar. O corpo passa a ser percebido não como um objeto que se carrega, mas como uma inteligência que se habita. Sensações antes ignoradas tornam-se sinais. Microtensões revelam decisões não tomadas. Expansões sutis indicam alinhamentos profundos. Esse refinamento da percepção não é místico. É funcional. As decisões mais importantes da vida raramente se apresentam de forma explícita. Elas surgem como nuances, um convite que parece pequeno, uma sensação de desconforto que não se justifica racionalmente, um entusiasmo discreto que insiste em permanecer. Pessoas que prosperam de forma consistente não são necessariamente mais inteligentes ou mais esforçadas. Elas são mais sensíveis, mais presentes, mais capazes de escutar o que não grita. Há uma narrativa antiga que ajuda a compreender isso. Imagine 3 viajantes que decidem seguir rumo à cidade da abundância, um lugar simbólico onde as potencialidades se realizam. O primeiro viajante faz listas, anota tudo o que deseja alcançar, tudo o que acredita faltar, tudo o que imagina precisar no futuro. Ele se apaixona tanto pelas imagens do destino que se afasta do caminho. Vive projetando, mas caminha pouco. O segundo viajante se prepara excessivamente, carrega ferramentas, mapas, provisões para todo tipo de imprevisto. Seu medo de não estar pronto o torna pesado. A jornada se transforma em esforço constante. Muitas vezes, ele desiste antes de chegar. O terceiro viajante entrega tudo ao acaso. Acredita que se o destino quiser, ele será levado até lá. Não desenvolve habilidade, não treina percepção, não se responsabiliza pelo próprio movimento. Permanece parado, esperando sinais grandiosos que nunca chegam. O que os 3 ignoram é que a principal ferramenta sempre esteve disponível: o próprio ser, o corpo, a atenção, a capacidade de perceber e ajustar-se em tempo real. Abundância não é um lugar onde se chega, é um estado de prontidão. Ela se manifesta quando o indivíduo está suficientemente presente para reconhecer o próximo passo e apenas o próximo passo. Quem vive projetando o futuro se desconecta do agora. Quem tenta controlar tudo se desconecta do fluxo. Quem se entrega ao acaso se desconecta da responsabilidade. Todos, de formas diferentes, se distraem do ser. As escolhas mais sábias não nascem do excesso de análise, mas da clareza interna. E clareza interna é fruto de treinamento. Treinar atenção é treinar percepção. Treinar percepção é refinar a forma como a vida se apresenta. Por isso, algumas pessoas prosperam em todos os aspectos, outras apenas em alguns, e outras permanecem estagnadas. Não se trata de sorte, trata-se de presença. Quando o corpo está alinhado,
a mente se organiza. Quando a atenção está refinada, as oportunidades se tornam visíveis. Quando o ser é habitado plenamente, a vida responde. Se este conteúdo encontrou você em um momento específico, isso não é coincidência. Textos não escolhem leitores por acaso. Eles reconhecem estados. Talvez este seja apenas um lembrete. Então compartilhe com alguém que você lembrou que precisa ouvir isso. Talvez seja um convite. Então vamos juntos nessa jornada de lembrar quem você é. Talvez seja o início de um reaprendizado. A respiração continua acontecendo. A pergunta é: você está presente o suficiente para aprender com ela novamente?